Hoje é dia de conversar com um especialista aqui no Posso Te Mostrar. Olha, convidei o Dr. Rainer Ferreira para a gente bater um papo sobre fim do CEF, nova agência, autorizações de residência, onde fazer, onde renovar. Tem muita dúvida aqui nos comentários. Reuni um monte de perguntas que vocês me mandaram aqui. Convidei então o Dr. Rainer. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo novamente aqui. Tudo bem, agradeço demais o convite, viu? Fico lisonjeado toda vez aí que eu recebo o convite de participar do seu canal, fico muito feliz, porque sem sombra de dúvida, né, é o canal que traz mais instrução ao público luso brasileiro e ainda mais, né, as pessoas que têm interesse em saber sobre a Europa. Então, fico super feliz de vir aqui e já me sinto em casa. Olha, muito obrigada. Eu vou aproveitar então para agradecer publicamente aqui sobre a participação do Dr. Rainer, porque nós fizemos um vídeo, nós fizemos dois, né? Mas falando ali sobre o passo a passo pro pedido, né, do visto de procura de trabalho. É um dos vídeos assim onde eu recebo os melhores comentários. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse vídeo, convidado o senhor para conversar e dar o passo a passo pra gente. Então, já deixo o meu agradecimento. Quase todo dia recebo comentário daqueles bem lindos falando que conseguiu ali o visto por conta daquele vídeo, por conta da sua experiência, do que você compartilhou. Então, muito obrigada por ter confiado aqui no Posso Te Mostrar e ter feito esse trabalho lindo aqui com a gente. Obrigado. Eu fico muito agradecido. Na verdade, tenho também muito feedback aí positivo das indicações que faz sobre a questão de estadia, né? Todos os links que disponibiliza nas suas redes. Não, às vezes eu passo para os clientes e falo, poxa, show de bola, o pessoal atende muito bem. Então, eu também estou muito satisfeito, muito bem servido com tudo que vem apresentando até então. E o público tem, assim, conseguido esse êxito. Então, quer dizer, o primeiro passo é o visto, e agora, né? E depois que tem um visto? Agora vem os próximos passos. Agora é o resto. Ensina o resto agora. E agora? A gente tem que ensinar o resto, né? O visto já. E agora? É isso. E agora? Então, tá aqui, ó. Tô com uma lista de perguntas que os seguidores mandaram e já vou começar então, hein? Olha, o Gabriel Johnson, ele quer saber. Conseguiu o visto de acompanhamento familiar. E agora? E agora, doutor? Onde ir? O que procurar? Como fazer? E agora, quem poderá nos defender? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de acompanhamento familiar, isso, na verdade, foi uma inovação, tá, da nossa legislação, da Lei de Estrangeiros. Ela tem uma inserção na nossa legislação recente, tá, que entrou em vigor basicamente em novembro, né, a gente começou, de fato, a poder praticar os pedidos, né, do visto de acompanhamento familiar. Então, o visto de acompanhamento familiar para os detentores, então, de visto de residência, vamos colocar aqui esse exemplo, ele permitiria que todos aqueles que estivessem aplicando para esse tipo de visto, se comprovasse os mesmos critérios do reagrupamento, né? Ou seja, eu tenho ali, então, a subsistência mensal para minha família, só que ao invés de ser mensal, só colocou a da Lei de Subsistência Geral, entendeu? Então, vamos lá. Se você consegue comprovar que você tem reserva financeira suficiente do seu visto titular. Então, cada visto tem uma reserva financeira específica, tá? Então, se for o visto de estudante, ele tem algumas peculiaridades, se você tiver sponsor, etc. Se for um visto D7, você tem que ter 12 vezes um salário mínimo português. Se for o visto de nome digital, apesar de algumas pessoas estarem interpretando, tinha que ter 12 vezes o salário ali do nome digital, não. É 12 vezes também um salário mínimo português. Se você vai aplicar para o D2, não necessariamente um ano, mas a sua empresa teria que ter ali condições, né, através de um plano de negócio para te sustentar. Então, além desses valores, aí sim, você teria que ter 50% de 12 vezes o salário mínimo português para o cônjuge e 30% de 12 vezes o salário mínimo português, não ordenado mínimo português, para cada um dos dependentes. Essas são as regras para conseguir o visto de acompanhamento familiar. Então, se você conseguisse comprovar, né, toda essa situação, você e comprovar o vínculo, obviamente, né, entre os familiares, você aplicaria para o visto de acompanhamento familiar, e quando ele saísse, então, né, os vistos viriam juntos, né, alguns aqui no escritório eu já fiz uns que vieram separados, mas assim, coisa de dias, mas chegou, o visto de todo mundo. Então, olha que interessante, nesses vistos podem vir agendamento, ou pode ser que venha sem agendamento. E o bom do visto de acompanhamento familiar é que quando ele vem com agendamento, né, geralmente é todo mundo no mesmo dia. Então vai a família toda, vai levar os comprovativos que precisam, etc. E eu vou chegar agora o que fazer depois que chega o visto de acompanhamento familiar. Então, ele chegando, pode ser que ele veio com ou sem agendamento. Então vamos falar primeiro sem agendamento. Qual é o próximo passo quando você recebe um visto de acompanhamento familiar sem agendamento? O que você precisa fazer?
Você precisa ligar para o CEF? Para o CEF não, agora é para a AIMA, né? Acabou o CEF. Você precisa ligar para a AIMA. E como é que liga para a AIMA? Aí que já começa ali a complicar. Então, hoje, né, a gente tem aí pouco tempo de vigência mesmo da AIMA agora no poder, vamos dizer assim, substituindo, né, o CEF, e tanto o telefone que eles informam, quanto o e-mail, pode ser que não esteja exatamente funcionando. Eu digo isso porque essa semana nós conseguimos atendimento com o número antigo do CEF, tá? Então, eu não sei até quando que eles vão começar a atender por esse telefone. Então, a princípio, continuaria, né, usando esse telefone. Pode ser que hoje está assim, mas amanhã já mudou, tá, gente? Mas hoje tá assim. Então, você teria que ligar e conseguir esse agendamento. Ou ainda, entrar no portal do CEF, né? Entrar no portal, ver se ele está ativo, que até ontem estava ativo, né? Eles estão reduzindo algumas coisas nos domínios virtuais. Então, você entraria ali e tentaria ver se tem algum agendamento compatível com a sua situação. Se não tivesse agendamento e fosse próximo, tem até vídeo no canal sobre isso, vale a pena, às vezes, você agendar para conseguir contato, conversar, explicar, ó, o meu visto veio sem agendamento, não estou conseguindo contato. Às vezes cola, tá? Mas às vezes não cola. Aí se não colar, você vai voltar e vai ter que ficar tentando ligar. Por quê? Porque tem que ter vaga. Aí olha que complicado. Se você fez um visto que permite, né, a autorização de residência e ele veio sem agendamento e você fez ele justamente por isso, porque não tem vaga às vezes para conseguir reagrupamento familiar. E a vaga é exatamente para isso. Então como é que faz? Então é um grande problema, Mas até então, ótimo. Se acontecer assim que você faz, você ligaria e explica, não, a questão do meu visto e tal. Porque essa questão de vaga, isso é um pouco relativo, tá bom? Ah, não tem vaga não. Será que não tem? Então, isso depende. Às vezes tem uma vaga remanescente ali, outra colar, né? E, enfim, infelizmente, se o seu veio sem agendamento, você que está assistindo meu vídeo, né? Eu lamento, mas por enquanto seria isso. Tentar ligar, tentar pelo portal, né, e ir presencialmente. Então, esses seriam as primeiras coisas que você poderia fazer no dia de hoje. Nós temos algumas promessas, vou falar sobre elas assim que tiver um momento oportuno, mas hoje é assim que funciona. Agora vamos lá para outro caso, não, Rainer? Deus me livre, o meu veio com agendamento, tá bonitinho, tá tranquilo. E o que eu preciso fazer então? No dia do seu agendamento, aquele detentor do visto de residência, daquela tipologia, deve apresentar naquele dia, na delegação, né, aonde está ali marcado o link. Como é que você descobre aonde você tem que se apresentar? Quando você abre o visto, do lado direito, tem ali, ó, HTTP, tem agendamento, aí tem assim, ó, http://agd.cef/interrogação e uma série de números. Você vai pegar esse link, vai jogar lá na URL e aí vai aparecer qual é o local do seu agendamento, tá bom? Então, é assim que você descobre. Lá no passaporte, abriu, tem ali aquele selinho do visto. Aí tem lá, procura lá para ver se tem um agendamento. Esse HTTP é porque é o link onde consta o seu agendamento. Agora, se não veio, vai ter que entrar, então, nesse processo de ficar ligando. Você conhece casos, você tem um bom resultado de conseguir ainda no Brasil esse agendamento, quando ele não vem ou não? Só quando chega aqui mesmo? É possível sim. O problema é que quando a gente tenta um agendamento para trabalho subordinado, né, quando a gente vai fazer o visto de procura de trabalho, por exemplo, o visto veio sem agendamento. As vagas para essa tipologia, elas são mais amplas. Então é mais fácil você conseguir pelo Skype, ou ainda você troca o seu plano de telefonia. Tem um plano de telefonia, não vou falar aqui o nome das operadoras, mas algumas oferecem até 50 minutos por dia, por um valor bem acessível, tá? R$100, então, enfim. Então, você pode tentar ali todo dia um pouquinho falar, pelo seu telefone. Não tem telefone. problema não, tem um plano bom aí, pode falar, pessoal, eu tô ganhando nada com isso, mas o pessoal aí pode descobrir que tem essa aí, vai, né? A Vivo tem um plano, né? Talvez as outras tenham também, mas ela tem um plano, você vai pagar, tem fidelidade, tá? Aí uns 120, 110, depende do plano, e você pode ligar até 50 minutos por dia para toda a Europa. Então é um plano muito bom, estando no Brasil, né? Que fica aquele absurdo de caro. Mas tem uma opção mais barata ainda, só que vai depender um pouquinho da sua internet, que é pelo Skype, você também consegue fazer. O problema é que pelo Skype, às vezes aquele programinha de recall, ele fica ligando toda hora, o Skype vai te dar bloqueio, ele te bloqueia. Fala assim, ó, você tá usando muito estranho isso aqui, por que você liga toda hora? Eu tive que fazer pelo Skype. Mas é isso, então, ele pode dar uma bloqueada, mas ele tem ali um valor mais acessível ali, você consegue colocar um se pacote. bloquear, você pedir bloqueio,
só pedir desbloqueio e continua. E o bom é que não é só 50 minutos, então a chance de você conseguir, tirei o dia de folga, vou tentar a sorte aqui, é maior. Lembrando que quando você consegue, né, atendimento, pode ser que o oficial te dê até 3, o agente te dê até 3 possibilidades de agendamento. Então você pode combinar com os amigos e revezar, tá? Mas também fica a prerrogativa do discricionário dele aceitar ou não fazer esses 3 agendamentos. Vai pedir a sua data de nascimento, o número do seu visto, né, o seu nome, etc. Ótimo. Então, pode sim fazer do Brasil, fazer essa tentativa. Acontece, se for um visto de acompanhamento familiar que veio sem agendamento, antes de fazer isso, vale a pena enviar um e-mail para o MNE, tá? Para ver se eles conseguem fazer isso para você, explicando que não teria nenhum outro tipo de justificativa fazer o visto, sendo que existe a possibilidade, então, de entrar sem visto e pedir o reagrupamento quando fosse oportuno, que não vai adiantar nada, é como se o visto não tivesse validade, né? Então, vale a tentativa. Lá no início, alguns vieram sem agendamento, a gente reclamou, conseguiu, tá? Depois pararam, não, se vira nos 30, não tem jeito não. É porque senão não tem jeito, é muita gente, né? E outra coisa, às vezes os vistos estão vindo sem agendamento porque realmente não tem vaga no sistema, né? Mesmo do Brasil, que as vagas são diferentes. Quem pede visto tem preferência em conseguir essas vagas, né? Então, mesmo assim, às vezes alguns vêm sem porque no dia não tinha, né? Ou não quis colocar, não sei. Mas basicamente, a gente aqui acreditar que é porque não tinha vaga, entendeu? Então aí dá para conseguir antes. E aí, fazendo esse agendamento, então, você vai descobrir ele através da sua URL, os vistos que já vieram com agendamento, né? Quando você consegue fazer, vai chegar pelo seu e-mail, tá bom? Você vai informar o seu e-mail, vai chegar a confirmação no e-mail, e você também consegue ver no portal do CEF. Ainda o portal do CEF em breve vai ser só da EMA, né? Ainda portal do gente... CEF e ainda o telefone do CEF, eu também tive retornos aqui de pessoas conseguindo no telefone antigo do CEF e não da IMA. Então, é isso. Por enquanto, Exatamente. né? Não sabemos, a qualquer momento já pode começar a funcionar aí. Então, por enquanto, vai testando aí para ver se consegue. Exatamente, por enquanto vai ser assim. E aí o que a gente consegue, assim, depois que você tem o seu agendamento, então, é olhar onde é a sua delegação, e aí vem a pergunta, então eu vou nesse lugar, não vou, deixo de ir? Pessoal, na verdade, o CEF, ele mudou, só isso, mas as delegações basicamente vão continuar nos mesmos lugares, na verdade a gente tem promessa de ter novos locais de atendimento, mas a princípio continua. Você vai naquele lugar e você vai levar os documentos da tipologia do seu visto. Nesse caso aqui, na dúvida do Gabriel Johnson, se ele, por exemplo, ele pediu o visto D7, então ele tem que, no dia do agendamento dele, levar os comprovantes que ele continua com aquele status. Ele ainda é rentista, ele ainda é reformado, ou ele ainda é religioso. Né? O D7 tem algumas tipologias, ele tem que comprovar isso novamente. Os documentos que ele apresentou no consulado atualizados, acrescidos dos documentos portugueses. Então ele vai precisar apresentar também NIF, NIS, um comprovativo de endereço, preferencialmente atestado de morada da junta de freguesia. Ele tem que mostrar os comprovativos de subsistência atuais. Se ele é nômade digital, né, ou se ele o D7, dependendo de como foi ainda, ele pode até mostrar as contas dele brasileiras, não tem problema. Mas é muito importante que ele tenha uma conta em Portugal e preferencialmente mostre algum valor ali e esteja disponível a mostrar essas transações, tá? Porque a subsistência tem que ser em euro, em real, você não, apesar de ter essa complicaçãozinha. Mas já vi aqui pessoas que conseguiram, que não tiveram problema, e outros que pediram emenda. Você tem 10 dias para trazer aqui isso. Então, para não atrasar o seu processo, saiba que existe essa possibilidade, né? Se você tiver problemas com isso, né, já deixa tudo em euro. Ótimo. Então, além disso, é bom que você apresente também, se tiver, o seu número de utente provisório, né? O definitivo, como você ainda não tem autorização de residência, é bem difícil conseguir, quando consegue é um milagre, porque não deveria conseguir, na verdade, só o provisório. E ainda a sua permissão de consulta no registro criminal, né, português, o seu antecedentes criminais da Polícia Federal atualizados não precisa estar apostilado. Se você não tem utente, leva o PB4. Então, basicamente, é isso que você tem que apresentar. Em relação à sua família, os mesmos documentos seus e comprovando que eles fazem parte da sua família, que eles são elegíveis, né? Novamente. Aí esses, é bom que você traga apostilado, tá bom? E com certidões em inteiro teor. Rainer, mas eu ouvi falar que tem que ser cópia repográfica. A cópia repográfica, a cópia do livro, é quando você vai pedir nacionalidade portuguesa. A cópia inteiro teor já é mais do que suficiente, né, para demonstrar. Aliás, a cópia repográfica pode ficar até confuso entender ali a situação. Então, a de inteiro teor é suficiente desde que esteja apostilado e, preferencialmente, seja emitida pouco tempo antes de você vir. A gente começou, acho que, com a pergunta mais difícil, porque realmente essa
situação é um pouquinho mais peculiar, então você tem que se preparar nesse mar de informações aqui, faz um checklist direitinho, vai ticando, inclusive, né, quem ficou até aqui, eu acredito que já merece receber a notícia. No final eu vou disponibilizar uma surpresa, tá? Alguns links aqui, umas coisas interessantes para só quem ficar no final. E você não, se você pular o vídeo, você não vai entender. O que é isso aqui? Não vai entender, tem que ficar até o final. Ótimo. Ótimo, doutor. Bom, obrigada. Vamos seguir então aqui, ó. Vou para a pergunta da Miriam. Desejo entrar com pedido de cidadania, pois já completei 5 anos no país. Onde dar entrada nesse pedido? Também pertence a AIMA, ainda estamos definindo aí como é que vai ser essa sigla, ou é realizado em outro lugar? Você poderia incluir essa minha solicitação? Ah, ela até falou, você poderia incluir minha solicitação em alguma outra live? Tá aqui então, tá aqui pro Dr. Rainer responder. E aí, pedido de cidadania, também é com a nova agência? Onde faz esse pedido? Então vamos lá. No caso aqui da Miriam, né? Na Miriam, o pedido dela, ele está pautado no artigo 6º, tá? Número 1, seria autorização de residência por tempo, nacionalidade por tempo de residência legal, no caso 5 anos. E esse pedido, ele é feito diretamente ao IRN, tá? E o interessante é que hoje, se você entrar lá no portal Siga, já está disponibilizado para você fazer o seu agendamento, tá? E com vagas, inclusive. Não sei se depois do vídeo vai ter vaga, porque todo mundo te assiste e vai todo mundo pegar todas, né? Então, ó, tá vendo? Por isso tem que ver em tempo real, porque tá acabando muito rápido as vagas, né, das coisas novas, mas a prerrogativa, né, o órgão responsável é o IRN, ok? Então, vai lá no portal Siga, pode ser pelo site, pelo aplicativo e agenda, então, para fazer esse pedido, já dá nacionalidade, então, por tempo de residência. Inclusive, já falando no IRN, é lá também que vai ser o responsável, que agora já é o responsável pelas renovações, é isso? As renovações das autorizações de residência, depois que a pessoa já está aqui, não é com a IMA, não é com a AIMA, é com o IRN. Então, é isso. Exatamente, exatamente. Nós temos ali uma demanda um pouco problemática quanto à questão dessa autorização, dessa renovação da autorização de residência. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela tinha um probleminha de ficar com a autorização vencida, porque não conseguia fazer a renovação da autorização de residência. Então, a intenção era o seguinte: poxa, vamos delegar isso, né, para o IRN. Inclusive, existe a possibilidade, a legislação trouxe a inovação de fazer parcerias com outras seções, fazer a Casa do Cidadão, etc., para isso depois ter uma vazão um pouco maior, né? Então, a intenção é boa, mas na prática, o que aconteceu? Antes, a gente tinha disponível a possibilidade de fazer a renovação da autorização de residência automática. Algumas pessoas conseguiam, outras não. Isso tinha a ver lá com o tempo de caducidade do documento, data de emissão. Então, era de tempos em tempos. Agora é possível você também pedir. E eles iam liberando isso paulatinamente. O grande problema é que algumas pessoas não conseguiam fazer essa renovação automática. E aí tinham que conseguir vaga ligando para poder fazer, né, ali presencialmente essa renovação. Então, agora, como abriu essa possibilidade de ir para o IRN, o que aconteceu? A gente tinha uma demanda reprimida muito grande. E se você, para conseguir uma vaga, tem que ficar o dia inteiro olhando, né? Porque estão acabando muito rápido. Mas é exatamente isso. Você vai no Siga e vai solicitar ali. Você vai colocar residência só, ele vai mostrar quais são as opções, você vai colocar renovação e aí vai escolher qual a delegação lá, qual vai ser a região, da sua região mais próxima. Não obrigatoriamente precisa ser na sua, você pode escolher outra também, se quiser viajar, não tem problema, não tem essa regra, né, mas você vai escolher, ver se tem disponibilidade, se tiver, você vai fazer esse agendamento e vai se apresentar. No próprio site também tem ali quais os documentos você deve levar, tá? Fica ali as bolinhas mostrando, e se você tiver qualquer dúvida, existe a opção de você marcar, por exemplo, atendimento online para tirar dúvidas. É uma coisa nova também que a gente tem na possibilidade aqui da nacionalidade, dos assuntos que tangem a nacionalidade, você pode um agendamento só para tirar dúvidas sobre nacionalidade, que é muito interessante, né? Uma coisa que está dentro do portal Siga também. Eu esqueci de falar que existe a possibilidade de solicitar também a nacionalidade portuguesa, no caso aqui da Miriam, diretamente no portal da Justiça. Mas, nesse caso, você vai precisar do auxílio de um advogado ou de um solicitador, tá? Então, você entrando nesse portal, você vai lá, você vai ver que tem essas duas opções. Qual é o tipo de solicitação? Aí você coloca lá, advogado e solicitador. Aí a pessoa pensa assim, eu que sou solicitador, vou solicitar. Não,
Exatamente. É o profissional, tá bom? Aí existe a possibilidade, nesse caso, vai ser 100% online, e aí as famosas bolinhas da nacionalidade, quem já estudou, Acompanhando, né? ela já pula lá para a quarta, tá? Então ela vai lá para frente porque pula vários períodos. Agora, como é um portal novo, a gente não sabe se de fato isso vai acelerar tanto o processo. Eu sei que os primeiros 4 níveis de tramitação, quando você faz online, são muito mais rápidos, tá bom? Mas Inclusive então para é online só com realmente um advogado. só advogado, e tem que ser um advogado inscrito na ordem, obviamente, né? E com inscrição ativa e token. Sem o token, ele não consegue, pelo CertSign. É a mesma coisa o solicitador, ele também tem que estar com a inscrição ativa, né? E com o token também válido para entrar. Um dia eu vou fazer um vídeo no canal mostrando como é que é, né? Para o pessoal conhecer. Porque às vezes é uma pedida boa, você poder fazer online, não precisar, né? E Enfim. já pular umas etapas aí já é bem interessante, né? Minha vida na Europa manda aqui. As manifestações de interesse que já temos, eles darão continuidade ou vamos ter que fazer uma nova? O que acontece aí com a manifestação de interesse? Pois é, essa aí, né, é uma grande dúvida. Vamos lá. Hoje, a plataforma SAPA está funcionando. Hoje, você entrar lá, a única coisa que mudou, né, é que agora já tem o símbolo da AIMA. Eu acho difícil, por exemplo, os endereços os dos domínios virtuais serem alterados, né? Não sou exatamente da área digital, vamos dizer assim, back-end, front-end, não sou programador nem desenvolvedor, né, profissional, mas tem uma noçãozinha. Então, assim, para você trocar ali para ser ao invés de ser sapa.ce.pt, teria que ser AIMA. Então você tem que ter redirecionador de URL. Então, assim, apesar da AIMA ter recebido um valor até interessante, 80 e poucos milhões, para poder ali alocar, inclusive nessa parte de tecnologia, está ainda muito no começo. Acredito que eles estão pensando como que eles vão aproveitar isso. Porque na área de tecnologia, quando você estrutura muito bem, você aperta um botão e resolve tudo. Então, o que demora é estruturar. Né? É melhor do que ficar fazendo com escritura cuneiforme, na CADIO, né? Batendo ali no cone, enfim, essas coisas mais rudimentares, não tem jeito. Então, assim, isso pode demorar um pouquinho, mas, então, sabendo que você não pode tolir algo que está na legislação, a manifestação de interesse, tem muita gente com medo, ela não foi suprimida na nossa legislação em momento algum com as inovações dos diplomas legais, os últimos, tá? Principalmente os 2 últimos, de forma alguma. Ela continua, tá? Então, ela é sim possível solicitar a manifestação de interesse, acompanhar o seu pedido, mesmo porque a manifestação de interesse é um remédio. Ela é um remédio, ela não é a solução. A solução é você, né, escolher ir legal para o país. Agora, são casos e casos, acontecem várias situações na vida da pessoa, e aí ela se viu, né, numa situação, estou aqui dentro de Portugal, tenho que me regularizar, então é o remédio, não podem tirar, não vão tirar, a não ser que o artigo seja revogado. Tá? O que pode acontecer é que em alguns períodos o sistema mude, dificulte, né, na prática administrativa como que você vai fazer isso, mas não foi suprimido, os processos continuam e a AIMA vai ter que dar vazão a isso de alguma forma, né? Você vai ser por aceite, você vai ter você vai ser por ordem, porque por muito tempo também aconteceu esse lance de pular a ordem, o que era bem injusto, né? Você não às vezes a pessoa está esperando há 3 anos, a outra com 6 meses conseguia, pulava na frente, cortava a fila, né? O que traz, né? É bem complicado. Então, nesse início, nessa transição, a gente pode ter sim alguns problemas, assim como a gente teve problemas e ainda tem problemas com o portal CPLP, com os bugs que de vez em quando acontecem ali. Então, hoje, respondendo objetivamente a pergunta, é possível, sim, acessar a plataforma SAPA. Se eventualmente você tiver alguma inconsistência no momento de aplicar, né, tenha em mente que é por conta disso, dessas transições. E ainda, é possível você acompanhar o seu procedimento. Se vai continuar na SAPA ou se vai para outra plataforma, infelizmente não tem como saber. Então, eu vi que logo nesse comecinho muitas pessoas estavam reclamando que a manifestação de interesse sumiu ali da plataforma, mas são justamente esses problemas, né, de área técnica que quando lança um site, tá todo mundo nele, todo mundo ali mexendo nele, pode realmente ocasionar. O da CPLP tem gente ainda travada até hoje pedindo autorização, então tem casos ainda sendo resolvidos. É sempre uma situação muito chata, mas que pode acontecer com essa questão da tecnologia quando não tá aí com essa engrenagem já tudo encaixada, como o senhor falou, né? Então, é isso. Vai continuar a manifestação de interesse, não tem nada falando ao contrário disso. Quem já deu a entrada, né, como é o caso aí da Minha Vida na Europa, vai acompanhar aí pelo portal SAPA mesmo. Eu vi que já tá ali o selinho, né, a logo da nova agência, mas o site continua o mesmo. Então é isso. Vou já complementar aqui com o Wesley, ó,
que ele pergunta como vai funcionar a manifestação de interesse, ela vai passar para a posse da AIMA, e aí ele fala, eu vou fazer 3 meses de turista em Portugal, não fiz a manifestação ainda porque a empresa não me deu contrato de trabalho, vou pagar multa? Então já sabe que tem que correr aí para resolver essa situação e fazer logo a manifestação, mas o que o senhor pode falar sobre isso? Então vamos lá, olha só. No caso específico do Wesley, né? Do Wesley Foster, no caso específico dele, ele não vai pagar coima. Por que ele não vai pagar coima? Porque tem um decreto do ano passado, final do ano passado, estendendo todos os documentos de viagem até o dia 31 de dezembro de 2023, tá bom? Então, se eventualmente você chegou, né, e você não está conseguindo dar continuidade ao seu processo, né, principalmente por conta de falta de vaga, então isso se estendeu para todo mundo, tá? Já estou até revelando aqui, eu vou deixar uma série de coisinhas, uma surpresa, e dentro dessas surpresas, esse é o decreto que eu passaria aqui, para você ler e ter isso aí guardado, que é muito importante, né? Se eventualmente você tem um problema no futuro, você está resguardado. Não só isso, eu dou uma dica também muito valiosa. Wesley, quando você for tentar fazer a submissão de interesse, né, por conta dessa transição, tire print de tudo que você está fazendo, para você se resguardar, mostrar que tentou, né? E não só o Wesley, pessoas que fizeram manifestação e sumiu, entra no site lá e tira print. Cadê a minha manifestação? E aí no outro dia você entra, apareceu, tira, e você vai guardando essas provas. Eu sei que não é muito usual fazer isso, mas depois de 90 dias aguardando uma resposta da administração pública, diga-se aí, pela jurisprudência, 90 dias úteis, você seria apto a fazer uma reclamação, sim, judicializar a situação. Você poderia, na verdade, recorrer para instâncias superiores, né, administrativas, e depois judicializar a situação. Não é muito usual e às vezes não é muito prático, a morosidade pode demorar tanto quanto, né, e ainda a prerrogativa de decidir ou não, né, é da administração. Então, se você entrar na situação, é só para provocar, ter uma resposta. Se você provocar para ter um não adianta muito. Então, assim, é importante tirar esses prints para você se resguardar e conversar no dia do seu agendamento. Ó, mas aqui você fez com 88, mas no sistema está com 89. Pode ser que aconteçam bugs. Então, você tem comprovativo disso tudo no dia, né, do seu agendamento. Leve tudo impresso certinho, explique o que aconteceu. Né? Olha, eu tive que desistir da minha manifestação de interesse para fazer a CPLP e às vezes a pessoa não tirou print disso. Como é que ela prova? Então, é e-mail, é testemunha, sabe? É uma situação muito complicada. Então, toda vez que a gente vai fazer um procedimento assim, é interessante. Antes de apertar o botão, já tira o print. Apertou o botão, tira outro print para ver que tá faz um videozinho, né? Pede ali, ó. Vai com a mão, você vai apertando e a outra você vai filmando ali. Infelizmente é isso, você tem que se resguardar. Então o senhor vai compartilhar com a gente aí o decreto, então, que prorroga a documentação, que serve então para autorização de residência, renovação, tudo certinho até dia 31 de dezembro de 2023. Pega esse decreto, guarda aí, ó, não só até esse ano, é principalmente para depois, para quando precisar usar, tá ali à mão e falar, olha, tá aqui, eu fiz dentro do meu prazo, só que pelo prazo que o governo me deu aí de prorrogação. É isso, né? Exatamente. Principalmente, a prova que você tentou fazer o que você precisava e não conseguiu. Tá? Isso, dentro do prazo. Tá bom? Vamos lá, olha, o Júnior manda aqui. Como fica o caso de alguém que já emitiu o título de residência e que está apenas aguardando? Eu emiti o meu título de residência no mês de maio, lá no CEF de Lisboa. E caso a emissão continue demorando, onde poderei reclamar? Desde maio, aguardando a autorização de residência. E aí, agora reclama para onde? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho relatos aqui de clientes que conseguiram autorização de residência quando praticamente chegaram. Chegaram, 1 mês e pouco, já estava com autorização de residência na mão, tá? 1 mês e pouco, 2 meses. Então, assim, tem casos que é assim. Agora, tem casos que é da forma como o nosso colega relatou. 90 dias, 100 e tantos dias e não chega, não tá chegando. Então, eu tenho aqui um relato fresquinho de ontem, tá? De um inscrito, né, no Instagram, ele me chamou e me relatou isso. Ele perguntou se o agendamento dele continuaria no mesmo lugar, né? Aí a oficial confirmou que sim, ele conseguiu atendimento só para perguntar, ele conseguiu, se apresentou, né? Ele, alguns dias antes, se apresentou e me disse o que a agente reportou a ele. Falou, olha, o processo normal, nós já estamos recebendo seu documento, no caso dele, visto procura de trabalho, tá? Nós já recebemos seu documento, tá tudo certo, seu contrato de trabalho, só que eu não sei se vai chegar com 90 dias, no mínimo 120 dias.
Então, eles também estão se organizando quanto a essa questão do prazo. Agora, no seu caso, como não era a AIMA, era a CEF ainda, exatamente, eu acredito que o seu documento foi extraviado, tá? Pode ser que tenha sido. E aí, se foi, você deve voltar nessa mesma delegação, vai de manhãzinho, tenta falar com segurança, por favor, deixa eu entrar, deixa eu olhar a situação, né? 6 meses estou aguardando, preciso muito desse documento, né? Dá uma choradinha lá. Quem sabe não voltou, costuma voltar. Caso não tenha voltado, você também pode ir na central, né? Ao invés de, eu não sei se foi na delegação específica, é uma menorzinha de Ele Lisboa. só fala no CEF de Lisboa. Então você teria que ir na central e ver se voltou para lá também. É bom ver com o CTT se também teve alguma questão com o problema da entrega. É bom, vale você ir lá. Teve alguma remessa que foi enviada para o meu endereço nos últimos meses e tal, porque para você investigar, saber o que aconteceu. Não é normal. 6 meses. 6 Não, meses não é normal. coisa. Outra coisa que também pode ver, que já aconteceu, né? Um inscrito me trouxe no Instagram, que eu fiquei chateado com essa situação. O oficial do CEF recebeu os documentos dele, vixe, procura de trabalho também. Recebeu os documentos dele, disse que estava tudo certo, era só esperar 90 dias. Tá. Ele falou 60. Aí ele esperou 60, esperou 90. Aí veio desesperado. Falou que na segunda página do protocolo dizia que em 10 dias ele tinha que atualizar o endereço dele, senão o processo ia ser arquivado. Ou seja, o oficial informou uma coisa e deu um documento dizendo que faltava. Quer dizer, aí depois eu até perguntei, perdi o contato, né? Muita mensagem com esse. Enfim, não sei se ele conseguiu resolver, mas eu disse, vai lá, tenta conversar com o oficial mesmo sem agendamento, explica. Então, você tinha me informado isso. Esse protocolo aqui estava faltando, porque pode ser também uma impressão, não sei, né? Então, olha isso. Olha se, na verdade, ele não te informou que chegaria, mas no sistema ele colocou pendência, tá? A gente tem que ler tudo que a gente recebe, tá bom? Exato. Então, na hora que saiu dali, pegou a documentação, olha tudo direitinho, porque pode vir essa pendência mesmo e é comunicada ali pelo papel, falando qual documento que está faltando e o prazo que você tem para retomar e mostrar essa documentação, né? E às vezes ficou faltando alguma coisa aí, a pessoa não viu, tá lá esperando e vai ficar esperando, porque já era, né? No sistema tá como pendente. É bom avisar essa situação. Vou para a próxima, hein? A Lívia Moura fala assim, Lívia Mourão, e a carta convite, como fazer? Meu irmão vai ficar na minha casa turismo em novembro, agora nesse mês. Antes tínhamos uma carta convite ali com o modelo do CEF. E aí, continua usando do CEF? Já tem carta nova por aí? Como é essa situação? Então, vamos lá. O termo de responsabilidade, na verdade, não é exclusivo de Portugal, tá bom? Na verdade, todo espaço Schengen ele tem uma forma, né, de você mostrar que tem um anfitrião, são regras meio que unificadas. Obviamente, a gente tem ali cartas, modelos de cartas, abrazonados com as autoridades migratórias do respectivo país dos Estados-membros, né, do espaço Schengen. Só que, só porque tem uma bandeirinha do CEF ou bandeirinha da AIMA, não vai ter diferença, não tem problema. Você pode, na verdade, fazer com as suas palavras, seu anfitrião, na verdade, né? Fazer com as palavras dele, direitinho digitado, bonitinho, autenticar com o notário, autenticar com um advogado, um solicitador não tem problema, assinatura, e pronto, você já tem ali o documento, tá? Ele vai servir. Agora, o que eu lhe indico é usar um documento que hoje tem sido padronizado, que vem do MNS, esse padrão, ele está em francês, inglês e português, e nele serve para qualquer caso. Então, para você evitar esquecer de escrever alguma coisa, tem as caixinhas certinho aonde você marca, se é para fim de alojamento, se é para fim de subsistência, né, com o nome, qual que é o seu grau de parentesco, se tem, se não tem, se é amigo, se é colega, se é vizinho, se é namorado, tem tudo. Só que essa carta, ela, por muito tempo, a gente ficava assim, e agora, vai usar isso, não vai? Na época do visto, né? E hoje, como a EMA alterou e ela não colocou um modelo padrão, se você entrar lá inclusive esse domínio continua lá, tá? Os documentos padrões do CEF, você entra lá, vão estar lá. Só que agora é a EMA. Então não faz sentido você usar esse documento. Para você evitar dor de cabeça, use esse do MNE. Inclusive, essa é uma outra surpresa, vou disponibilizar também essa carta aí para a nossa inscrita e para que todo mundo use ela. Bom? Maravilha. E, como o senhor falou, então tem o inglês, espanhol e português. Se vem num voo direto, Brasil-Portugal, tudo bem, você coloca ali o português. Mas vai fazer, né, uma conexão, uma escala, na Espanha, por exemplo, traz a de Portugal em português e traz a em espanhol para facilitar ali na imigração também, né? E assim vai. Vou fazer
na Holanda, leva em inglês, leva em português, não é Isso isso? aí. Para Isso. facilitar. Esse especificamente, ele só tem 3 idiomas, mas se eventualmente você vai usar em outro país, se você quiser traduzir, pode, não tem problema. Mas é um modelo assim, bem, vamos dizer assim, abrangente, porque ele tem o inglês, né? Então ele tem 3 idiomas, tá bom? Exato, então tá. Do MNE e o senhor vai disponibilizar então aqui com a gente, maravilha. Vou para a próxima, hein? Vamos lá. Consegue me dizer se posso ir até Portugal com meu visto de procura de trabalho antes da data informada no consulado? Exemplo, informei que iria no dia 10 de dezembro, eu posso ir antes. E aí? Olha, poder, você pode, mas você não deve. Por quê? Por que você não deve? Se você entrar em território português como brasileiro, só com seu passaporte, isenção Schengen, o registro que vai ficar no sistema é que você entrou com isenção de visto, tá? Então, podem te perguntar ou não qual a finalidade. Geralmente o pessoal vem em turismo, mas não necessariamente isenção Schengen é turismo. Na verdade, é trânsito por 90 dias no espaço Schengen, podendo ser prorrogados por mais 90, né? Então, ele vai colocar essa anotação, mesmo que você tenha visto. Por quê? Porque o seu visto não está dentro da época da validade, mas você pode entrar em Portugal. Se a gente trocasse um pouquinho a figura e você fosse de um país que não pudesse entrar em Portugal sem visto Schengen, o visto Schengen ou qualquer outro tipo de visto, você não poderia entrar antes dessa data. Mas como você é brasileiro, você pode. Então você entende que a possibilidade dele colocar o registro como isenção Schengen é grande? Talvez ele não coloque, talvez ele coloque que você entrou para procurar trabalho, o que for, né? Mas não é o ideal, não é o ideal, porque se ele colocar ainda assim, você vê que é um jeitinho, você está extrapolando 120 dias, que seria, e a gente não tem como pensar assim, não, mas é um pedacinho da isenção Schengen, né, de turismo, e mais um pedacinho. Não pode, porque você, teoricamente, teria que sair do espaço Schengen e dar uma nova entrada, e fazer uma nova entrada, tá? Porque o fato gerador é distinto. Então, o ideal é que não entre. Acabar dando problema ali mais para frente, pegar alguém ali, um funcionário que não tá num bom dia, numa boa situação e arranjar um problema. O melhor é seguir, então, pelo visto que, né, a data que o visto coloca aí. É isso. Exatamente. E uma coisa que me perguntam muito, uma pergunta muito recorrente, as pessoas têm dúvida. Tá, mas o meu visto, ele vale, então, 120 dias, essa data que tá, é a data que eu entro, como é que é? Então, vamos lá. Quando a gente vai aplicar para o visto de residência, a gente escolhe qual é a data inicial, tá? E a data final vai ser 120 dias, tá? Por quê? Porque o português pensou que é melhor, assim, visto de residência é só 120 dias. E o de estado temporário até 1 ano, quer dizer, é o contrário, né? Mas é assim que gostaram. O legislador pensa assim, é o jeito dele pensar. Só que aí, dentro desses 120 dias, obviamente, você vai solicitar a autorização de residência, né? A autorização de residência é maior do que o visto. O visto, ele vai servir só para ser o quê? O fato gerador, a sua motivação que você entrou. Mas depois ele não importa, já acabou os 120 dias, a sua autorização que vai prevalecer. Então, você pode e deve entrar dentro dos 120 dias, mas não necessariamente dentro do primeiro. Então, eu até entendo a dúvida do colega. Ele está pensando, poxa, se eu entrar antes, é normal, eu entro antes, mas aí os 120 dias, ao invés de ser lá, vai ser agora que eu entrei. Não pode. Os seus 120 dias é a partir exatamente daquela data. Você pode entrar um pouquinho depois, se você quiser, só não indico que perca o agendamento ou que não consiga ali, por exemplo, uma vaga de trabalho, se for de procura de trabalho, para poder se apresentar, né? Então, tem essa peculiaridade. Dentro dos 120 dias, você pode entrar. Mesmo que entre 10, 20, 30 dias depois, você pode entrar, na verdade, faltando 10 dios. Não tem problema, você está dentro da validade do seu visto. Agora, o que você não pode fazer é passar a validade e perder o seu agendamento, se você tiver. Lembrando que, para esse ano especificamente, se a pessoa entrou com visto em janeiro, não tem problema, mesmo que tenha estourado 120 dias do visto de residência dela, está prolongado até o dia 31 de dezembro. Nós temos esperança que talvez a gente vai ter mais um no finalzinho do ano. No último minuto, eles geralmente promulgam, para que ano que vem estenda um pouco mais. Porque a gente sabe que as vagas são difíceis, principalmente para regrupamento familiar. Porque não é nem uma questão da pessoa que veio com visto. A pessoa que veio com visto, ela quer ter logo a autorização de residência dela, mas às vezes ela não consegue, veio sem agendamento, não consegue o agendamento está longo, então ela não consegue, dentro daquele prazo, estar com a autorização de residência. E aí temos esse decreto do governo, vamos ver como é que fica aí no ano que vem em relação a isso, né? Tá acabando aqui, ó, doutor, vamos lá. O Fernando Lima, ele fala assim: a autorização CPLP vai continuar normalmente aí com todas essas mudanças? E aí ele fala, né? Pelo que eu entendi, vão ter 3 opções. Ele tá
tentando entender como é que é essa situação. Então vamos falar sobre a autorização CPLP, se ela continua ou não, e como é que é essa questão do papel digital, do cartão da autorização de residência, que essa é a dúvida do Fernando. Então vamos lá. A CPLP continua firme e forte, tá? Talvez não tão forte, mas firme. Ela ainda está ali. Vou me justificar daqui a pouco, mas basicamente a dúvida dele é pertinente. A CPLP continua, a autorização de residência CPLP continua, tá? A princípio, nós não temos aí nenhum tipo de lastro que vai acabar amanhã, não é assim um indício que vai acabar. Nós temos sim notificações, vou falar sobre isso, né, da UE em relação à existência dela, à existência do visto CPLP, etc., mas ela continua, ok? E outra coisa, quem fez tem segurança jurídica, você seguiu a legislação. Se eventualmente no futuro isso mudar, o que for, você está resguardado para trocar para tradicional, o que for, que algumas pessoas até conseguiram fazer isso, tá? Pegaram CPLP, depois trocaram para tradicional, não é o comum, tá? A gente tem relatos aqui, na verdade o comum é negar, mas muitas pessoas conseguiram, eu tenho clientes, tem inscritos que conseguiram, né, de tanto bater ali na tecla por problemas de precisar, a maioria caminhonista, precisava trabalhar e a empresa na Alemanha não aceitava, toda aquela situação. Enfim, o que acontece? Então a CPLP continua, a tradicional continua, só aí no seu agendamento normal, né, levantou os documentos, igual a gente explicou lá no comecinho do vídeo, de acordo com o seu visto, e a gente tem agora também a expectativa que a AR tradicional, autorização de residência, também poderia ser solicitada de forma virtualizada. Agora, como que vai ser isso? Vamos lá. Pode ser uma coisa maravilhosa. Como seria? Você vai baixar um aplicativo, vai para um lugar iluminado, vai pegar a sua fotinha, vai colocar o dedão digital e a carteirinha vai chegar na sua casa. Ó, já pensou que tecnologia massa, igual o banco, né? O banco vai olhar assim e tal, só para confirmar a sua identidade, colhe a biometria, colhe tudo ali, olha que beleza. Agora, imagina se, não, agora vai ser tudo online. Beleza, você consegue fazer seu agendamento online, tudo, aplicação, tudo. Só que, para liberar o cartão, tem que colher a biometria. E para colher a biometria, tem que fazer agendamento por telefone. Já pensou que loucura? Então, eu não tem como saber como vai ser. Agora, que a taxa vai manter-se, o valor do corrente ano, né, ao invés do aumento de 33%. Então, quem aplicar online vai ter esse benefício, né? Isso aí a gente sabe. A gente sabe que vai ter a possibilidade de solicitar a autorização de residência tradicional de forma digitalizada, ou ainda existe a previsão, melhor, né? Que vai ter, eu não consigo afirmar, mas existe essa previsão. Então, é isso aí. A gente teria 3 formas de solicitar a autorização de residência, ok? Uma coisa que é interessante dizer, talvez essa autorização de residência tradicional não seja exatamente como a tradicional. E aí vem outro problema. Porque quando a da CPLP surgiu, tudo lindo, depois tem outros problemas. Então, assim, tem que estar no modelo ali específico para a União Europeia aceitar tudo certinho e não ter novamente esse problema, né, do que está tendo com a RCPLP de ser fora do modelo convencional. Então, são coisas que ainda precisamos saber no que vai dar. E a pessoa que ela necessita desse modelo tradicional por conta do trabalho, de uma situação específica, quando surgir a online, veja bem se vale a pena fazer por ela, porque às vezes é melhor pagar um pouco mais caro e seguir pelo caminho, né? Se você exige, você precisa daquela autorização de residência. E aí, eu digo isso de forma bem resumida aqui, já estou me extrapolando, eu acho, do tempo aqui, mas eu vou resumir, prometo. O presidente, ele foi notificado pelo UE. Notificado, tá? Não é um processo formal ainda. Sobre essa questão. Olha, o que é esse negócio aí de visto CPLP? Vamos começar com o visto CPLP. Por que é esse negócio de visto CPLP? Olha só, você faz parte do Tratado Schengen, seu país aqui do Tratado Schengen, né? Enfim, você teria que seguir o que a gente combinou em relação aos vistos. Então, visto de procura de trabalho, a França tem, a Espanha tem, né? A Alemanha tem. Então, tem aqui visto de procura de trabalho. Isso aqui é possível. A gente tem delineado quais são as regras, quais são, né, ali o que precisa. Tudo bem. Agora, visto CPLP, qual que é a finalidade? Não precisa não. É só ser CPLP. Tá vendo? Visto CPLP é diferente de autorização de residência CPLP. O visto CPLP você não precisa de motivação. É simplesmente ter um anfitrião da CPLP, ter um anfitrião. Você ser da CPLP, ter um anfitrião que ele vá se responsabilizar por 1 ano de subsistência para você, basicamente isso. E a sua motivação não precisa estar definida em lei. E isso já é uma coisa muito estranha, né? Porque aí já está um pouco diferente da padronização dos vistos que devem seguir essa padronização. Então, a primeira reclamação foi do visto.
A segunda é da rúbrica CPLP, porque você está isentando a pessoa de usar, de apresentar a passagem de regresso, de apresentar onde vai ficar, né? Então você está isentando. E o acordo são entre os 7 países da CPLP, não é com a UE. Então a gente ainda tem essa problemática. Agora, sobre o visto de procura de trabalho, né, se ele foi com rúbrica ou não CPLP, isso não vai ter diferença em relação ao aplicante, né? Então, assim, o importante é a autorização de residência. Você veio buscar trabalho, né? Buscou a autorização de residência, acabou. Você não tem como ser prejudicado. Se o visto ele acabar no meio do seu processo, que é impossível, porque isso é um processo que demora meses, né? Talvez um ano para isso aí acabar, a não ser que seja um mutirão aí, as casas de lei vão acabar com tudo. Né? Agora, com certeza a gente está acompanhando aqui a Ana, o melhor canal de notícias. O fulano falou que vai votar assim, vai votar assado. Então a gente sabe mais ou menos aqui como é que está andando. Porque a direita tem também forçado a barra para tentar acabar, né, com essa facilitação. Nunca foi tão fácil, essa é a verdade, né? Sim. Não é também mais fácil do mundo, mas nunca foi tão. A porta nunca foi tão aberta. Então, assim, em relação a isso, é isso que eu tinha a dizer. É uma notificação, porque realmente isso é um pouco distoante, né, dos tratados que Portugal faz parte, que é signatário. Agora, em relação à autorização de residência da CPLP, né, o problema já não é mais o fato de ser do CPLP em si, porque você, de fato, ali vai pagar uma taxa, você tem, teoricamente, aonde você está, né, tá tudo certinho, isso aí ok, tem o seu NIF, suas documentações básicas, mas ela tem um problema. Qual que é o problema? Não se colhe biometria, não se tem comprovativo do endereço que você informou, não tem a sua foto atualizada, até que tem, que é do passaporte, mas não é de fato ali a foto que vai constar no documento, então a gente começa a enfrentar esses problemas. Então, vamos lá, se a gente fosse só por esse lado, que tem que seguir o padrão, né, de ter a carteirinha e ter a biometria, etc., então é ótimo, não tem como, vão acabar com a CPLP. Eu estaria de acordo, vão acabar, não pode. O problema é que essas regras, elas, as pessoas, né, que estão defendendo, elas são pautadas numa resolução antiga, tá? Não é assim mais. Essa resolução mudou várias vezes e é permitido, sim, fazer uma autorização de residência no modelo de papel, né? Desde que isso tenha sido publicado oficialmente, e foi, se o público vai lembrar, mas teve um decreto, né, que seria daquele molde, que tinha o QR Code, tudo certinho, QR Code de uma forma ou não. Você está ali testificando que aquele documento é real, então tem um mecanismo ali de ver se é real. Uhum. Só não tem como a questão da foto. Mas isso poderia ser resolvido também tranquilamente, às vezes você upava a sua foto e saía nela, enfim, tem várias formas de resolver. Mas tudo bem. Independentemente de foto ou não, na verdade fala que o país originário do Estado-membro, ele poderia escolher o molde. Olha só como é forte o texto legal. Em 2016 foi alterado. Então, se o molde pode ser do jeito que o país escolheu, podia ser uma pulseira de miçanga, podia ser um penacho na cabeça, é do jeito que ele achasse, desde que ele publicasse e, principalmente, aí que vem talvez o pulo do gato, notificasse a UE. Então, do jeito que chegou a notícia, aparentemente, essa notificação não foi promulgada, foi publicitada da forma oficial, da forma como deveria ser, né? Então, ou colocaram tudo no mesmo pacote. O presidente fala que fez a notificação e aí temos que aguardar os próximos capítulos dessa situação, né? Exatamente. E agora que eu vou revelar qual é a surpresa final total. Olha só. Vamos lá, ouvinte, telespectador. Se você, preste atenção, se você solicitou a autorização de residência CPLP, você já está com a autorização de residência CPLP, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o cartão cidadão. Tem vídeo aqui no canal da Ana sobre isso, né? Para você se resguardar melhor. Ele agora, se você ainda tudo não... mesmo, hein? Eu acompanho. Então, assim, se você não tem um cartão cidadão ainda, isso que eu vou falar também serve, mas se você tiver, melhor, tá? Para, enfim, você evitar enfrentamentos. Então, se você fez a autorização de residência CPLP, né? E você chegou até aqui, você merece, nós vamos publicar, a gente vai dar para vocês. É um kit em várias línguas, em francês, em italiano, em inglês, em várias línguas, esse kit da legislação oficial, tirada, tá, do site oficial, essa legislação em ordem, concatenada, né? Você pode pintar os artigos, tá? Ali nesse link que eu vou deixar, tem ali qual é o artigo que você tem que pintar e na língua que você vai levar, que se eventualmente você precisar, olha só, não estou instigando você
transitar no espaço Schengen. Mas se Uhum. você precisar, por algum motivo, uma emergência, sair antes do seu cartão cidadão, porque depois que você tem, aí já é invenção de moda quererem não aceitar, tá? Que aí já não tem como discutir. Agora, antes dele sair, né, aí sim, esse kit serviria para você se resguardar, para você conversar não oficial, mesmo que você não fale francês, não fale alemão, mas você mostra pintado aqui, ele pelo menos vai ter curiosidade de ler. É mesmo, não sabia disso. A legislação mudou e pode sim esse novo tipo. Então é uma forma de você ponderar, tá? Uma defesa que você vai ter em várias línguas. Então já vou deixar esse kit aqui. Agora, com o cartão cidadão, é melhor por quê? Porque o cartão cidadão, apesar de não servir como documento de viagem, quando o cartão cidadão ele ainda não é de nacional, né? Quando ele é de brasileiro, é sob a égide do Estatuto de Igualdade, apesar de não ser um documento de viagem, mas ele tem a sua foto, tem lá que é da República Portuguesa. Então o oficial olha ali, tá bom, tá tudo certo, entendeu? Mas, muita gente fala assim, mas ele não serve para viagem. E tudo bem, tá lá escrito que realmente não serve, mas pelo menos é um modelo para você falar, olha, eu moro sim em Portugal, eu tenho autorização de residência tá aqui, o cartão cidadão tá aqui. É um caminho, a mesma forma, mostrar a legislação. Falar, olha, tem aqui e trazendo então traduzido em outros idiomas, só posso agradecer, isso aqui é surpresa para mim também, não sabia que tinha esse presentão aqui para os seguidores, muito obrigada. Então já é um caminho. Também não aconselho sair transitando por aí, acho que tem que tomar muito cuidado, aguardar também os próximos capítulos, mas já é uma situação em que você mostra, que você entende os seus direitos, que você tem direitos numa situação dessa, né? Então, que você não tá ali sem saber a situação, porque o que eu vejo muito de barrando, né, os estrangeiros com a RCPLP são as próprias companhias aéreas, algumas companhias aéreas. Então, eles estão fazendo o papel ali da imigração e aí quando você mostra toda a sua documentação e mostra que você entende qual é o seu direito, já é opa, peraí, será que eu quero causar problema aqui com essa pessoa? Já é diferente, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. O caminho é esse, eu também penso assim, não é aconselhável agora, nesse momento, principalmente depois da notificação. Exato. Antes da notificação, eu não via problema nenhum, antes da notificação. Agora, depois da notificação, aí... Muita gente falando sobre isso, tem muita coisa rolando, então aguardar um pouquinho, ver como é que é. Mas é isso, tem um presentão então do Dr. Rainer aqui para os seguidores, muito obrigada, viu? Dr. Rainer, para encerrar aqui, eu vou trazer, são duas perguntinhas, porque assim, muitas pessoas falando, tenho agendada a entrevista no CEF, compareço no mesmo local e horário? Então, tá mais que respondido, né? Compareça, siga aí direitinho, vai lá na delegação que tá o endereço tudo certinho, o local e horário. E a última aqui, que dei entrada na minha solicitação de visto de procura de trabalho no dia 17 de outubro, essa mudança entrando em vigor no dia 29, né, de outubro, como já entrou, eles vão dar continuidade à minha solicitação do visto de procura de trabalho. Ainda tô lá no Brasil pedindo visto. Vai continuar dando seguimento? Vai, certo? Ela até pergunta, será que isso vai causar algum atraso? Atraso, vamos lá. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Olha só, hoje, né, assim, nessa data que a gente está gravando, os vistos de procura de trabalho, de forma geral, eles estão demorando de 20 a 60 dias corridos. Eles todos estão indo muito rápido, né? Em primeiro lugar, qual é ali a jurisdição mais rápida? Minas Gerais. Em segundo lugar, pasme, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tanta segundo gente lugar. reclamou, né, no ano passado. Eu acho que aí eles fizeram a superestrutura. Agora, né? Nós vamos mostrar aqui, ó. Exatamente. É isso aí. Terceiro lugar, São Paulo, terceiro lugar. Quarto lugar, Bahia. E por último, Brasília, tá? Então, essa velocidade, essa média. Agora, tem casos que pode demorar mais, né? Na verdade, quando o caso já chega a 58, 60 dias, eu já fico chateado, porque para mim já demorou, né? Frente a todos os outros. Mas tem casos que realmente pode ter um homônimo. Quando vai consultar no sistema SIS, esse homônimo teve um problema, esse homônimo teve um problema criminal, então ele pode confundir com o seu nome, precisar de mais tempo para poder investigar, ou ainda a pessoa que estava cuidando do seu processo entrou de férias, esqueceu de passar para o coleguinha, então pode ter acontecido muita coisa, tá? Agora, por conta das alterações, eu acredito que isso não pode trazer nenhum tipo de dor de cabeça e prejuízo, a não ser que haja uma interpretação da legislação nova. O MNE vai mandar
né, vai vir lá de cima, vai descendo até chegar lá no oficial da triagem da VFS, e aí ele pode te devolver, falar, ó, agora isso aqui vai ser assim, você precisa assim. Como, por exemplo, os checklists vão mudando. Só que isso você consegue simplesmente emendar, né, desde que você responda com tempo, direitinho, e não vai ter prejuízo, não. Tô torcendo aqui para dar certo. Tão rápidos os vídeos. Eu acompanho lá no seu Instagram, você vai publicando ali nos stories e, como eu falei aqui no início do vídeo, aqui os comentários daquele nosso vídeo lá do passo a passo pro visto para procura de trabalho, é quase todo dia tem gente ali falando, consegui, muito obrigada. São, assim, os comentários que eu mais amo ver aqui. Como eu falei, eu sou muito orgulhosa mesmo de ter esse vídeo aqui no nosso canal e ter trazido o senhor aqui. Muito obrigada, viu, por trazer toda a sua experiência. É isso, olha, foram muitas perguntas, muito tempo aqui com muitas dúvidas. Eu só posso agradecer ao Dr. Rainer mais uma vez por estar aqui. Já sabe, já se sente em casa, né? Pode vir aqui, sempre falar, ó, Ana, tem assunto novo, pode trazer, por favor. Tá mais que convidado, tá? Olha, agradeço demais a oportunidade, viu, Ana? Eu agradeço também o carinho dos seus inscritos. Tem muitos inscritos seus que vão lá e falam, ó, eu sou inscrito da Ana, eu vi o seu vídeo assim, assado, queria te agradecer, né, e tal. Então, assim, ótimo. me sinto muito acolhido. Tem que vai lá e fala, olha, muito obrigado, Dr. Rainer também tem um canal, tá aqui embaixo na descrição, vou deixar o canal no YouTube, o Instagram dele para você acompanhar, o site. Então, é um carinho falar, olha, me economizou muito dinheiro, muito trabalho. Então, vou lá agradecer, né? Então tá, ó, eu sinto assim, bem lisonjeado, mais uma vez, muito obrigado, viu, por todo esse carinho, agradeço a todos os seus inscritos, agradeço aos meus inscritos também, eu também sempre falo, vai na Ana, então é uma coisa mútua, né, a gente está criando uma comunidade colaborativa, eu gosto muito desse termo, porque o imigrante, ele tem que ajudar o imigrante, ele tem que sentir, né, essa união, esse laço, e principalmente, quando a gente procura uma vida nova, uma nova oportunidade, é tudo novo. Então, talvez um desafeto, uma situação, até mesmo um temperamento, ele deve ficar para trás e a gente tentar uma vida nova, né? Exato, isso aí. Dr. Rainer, muito obrigada novamente por toda essa experiência compartilhada aqui com a gente. Vou deixar o convite novamente aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem lá o site, o canal no YouTube e o Instagram do Dr. Rainer. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. É isso, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!